Muito boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa e na sua família, no nome santo do Eterno, do Todo-Poderoso, do que vive e reina para todo sempre. Estamos nesse momento começando mais uma live aqui, nessa sexta-feira abençoada, sexta-feira que aprove ao Senhor, para nós estarmos juntos nessa sexta-feira, bendizendo e adorando o nome do Senhor. Já vamos com louvor, alguns minutinhos antes, para daqui a pouco ministrarmos uma palavra muito forte da parte de Deus, amém? Hoje o tema, por que sofremos? É forte, hein? Glórias a Deus. Tu és, Senhor, Tu és, ó Deus. Glórias a Deus. Se o mar, a Tua mão, Senhor, me traz a... Vamos entrando, Gisele, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Olha só, os irmãos estão entrando, eles estão participando em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você vai andar sobre as águas hoje. Aleluias. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. É Jesus. Glória a Deus. Rafael, seja bem-vindo. Glória a Deus. Quantos amados irmãos estão entrando aí, participando? Vai ser forte a live hoje, hein, irmãos? Por que sofremos? Vamos convidando o pessoal para já entrando. Amém, Jesus? Senhor, Tu és, ó Deus. Glórias ao bom Deus. E se a tempestade me alcançar, Tu és, Senhor, meu abrigo. E se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, glórias a Deus, aleluia. Você pode declarar hoje? Tu és, paz do Senhor, Venero, ô Venero. Venero de São João da Boa Vista. Quanta gente abençoada. Dani, paz do Senhor, Dani, Deus abençoe. Dani, Deus abençoe. Todos os irmãos aí, vamos entrando. Vamos participando em nome de Jesus. Minha canção e o meu louvor. Já coloca aí, hashtag Palavra de Deus. Por que sofremos? Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por que sofremos, hein? Glórias a Deus. Vamos entrando, estamos alguns minutinhos antes das 8 horas. 8 horas, uma palavra forte. Por que sofremos? Por que passamos por lutas? Por que passamos por dificuldade? É forte, hein, irmãos? Glórias ao bom Deus, irmãos. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Declare nessa noite. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Tu és, Senhor, Tu és, ó Deus. Tu és o nosso Senhor, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Priscila, a paz do Senhor. Priscila, Rosângela, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Vão entrando, vão aí já convidando as pessoas, vão compartilhando esta live.
Palavra forte hoje. Por que sofremos? Por que passamos por lutas? Por que tantas dificuldades? Por que tantos problemas? Você já parou para pensar? Será que você algum dia você já não se indagou com isso? Oh, aleluia, Jesus. Será que algum dia você já não pensou sobre isso? Por que você sofre? Por que você sofre desse jeito? Porque as lutas vêm sobre a sua vida. Mas Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle. Deus está aqui nessa noite falando conosco. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Eterno, do Todo-Poderoso. Faltando 5 minutinhos para as 8 horas. Faltando 5 minutos para as 8 horas, nós vamos já ouvir aí mais um louvor, oração. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. E nós já vamos partir para a palavra de Deus, que a palavra do Senhor é que nos liberta, que nos restaura, que nos dá força, no nome de Jesus. A paz do Senhor Samires, pessoal aí de São João da Boa Vista. Terra boa, terra abençoada, no nome de Jesus. Quero voltar aí nessa terra abençoada e ministrar a palavra de Deus. A paz do Senhor Stavani, pessoal de Picos, do Piauí. Também vou chegar aí também. A palavra está chegando, mas eu vou chegar ainda em Picos aí. Vou chegar no Piauí, quero ir em Santo Inácio, quero ir em Teresina. Nós vamos, Deus tem algo muito forte aí no Piauí. Deus já falou ao meu coração. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, é no nome santo de Jesus Cristo, Pai, que eu faço essa oração. Primeiramente, Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos, pelas suas maravilhas, Pai. Pela oportunidade dessa sexta-feira abençoada estar na presença do Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitas pessoas estão passando por tantas dificuldades, problemas, adversidades, mas o Senhor continua no controle. Fale conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações. Ministra, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Eu oro, ó Deus, pela vida da Jane, Senhor, e já coloco ela no altar do Senhor e repreendo todo o mal. Que o Senhor vai agora lá naquele leito de dor, vai agora, Senhor, naquela UTI, Senhor, e coloque as suas mãos no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos que eles estão doentes, para os necessitados, aflitos, oprimidos, abatidos de alma, o fraco, estagnado, sem força, sem vigor, sem esperança. Eu declaro a bênção do Senhor agora em cada vida. Eu declaro a bênção do Senhor em cada alma, em cada família agora. Receba o toque de Deus. Receba a visitação de Deus. Quem sabe você chegou nessa sexta-feira dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, a luta não para, a luta é constante, a luta é ferrenha, Senhor. Eu estou chegando nessa sexta-feira cansado. Eu estou chegando nessa sexta-feira abatido de alma. Eu estou chegando nessa sexta-feira oprimido. Senhor, eu não aguento, o final de semana meu não vai ser fácil. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que Deus está te visitando nesse momento. Deus está tocando na sua vida, na sua alma, pelo poder que há no nome santo de Jesus. O Senhor está tocando em vidas hoje, em nome de Jesus agora. Deus está visitando pessoas de perto, de longe. Deus está tocando em vidas. Deus está visitando hospital. Deus está visitando clínicas de recuperação. Deus está indo aonde o homem não pode ir. Deus está alcançando vidas agora, em nome de Jesus Cristo agora. Receba esta oração. Receba o toque de Deus agora. Receba agora a virtude que vem do Senhor. Deus tem uma palavra forte para você nessa noite. Para você que está batido, para você que acha que é o fim, para você que acha que não tem mais jeito. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer ministrar ao teu coração. Deus quer ministrar na tua alma e mostrar o quanto que Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Nada está perdido. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Deus está visitando a tua família agora. Deus está visitando os seus entes queridos. Deus está visitando aquela pessoa que você acha que aos seus olhos naturais não tem mais jeito. Mas Deus está visitando nessa noite dizendo: filho meu, filha minha, você não pode, mas eu posso tudo e eu vou mudar essa situação. Deus está visitando as dispensas nessa noite. Deus está visitando o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida conjugal. Todas as áreas o Senhor está visitando nesse momento. Já receba esta oração de início. Já receba essa palavra da parte de Deus. Já receba a unção do Altíssimo. Você vai entender que nós podemos passar por lutas, mas nós servimos a um Deus vivo. Um Deus que não abandona os seus. Um Deus que sempre está presente. Deus não desistiu de você. Jesus te ama muito. O amor de Jesus é um amor incondicional. O amor dele não tem comparação. O amor que ele tem pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E é o que Deus quer tratar nessa noite sobre você, para você, no nome de Jesus. No nome de Jesus, já receba esta oração. Já receba o toque do Deus. Como esse louvor fala: eu estou desesperado pela tua presença. Desesperado pela tua presença.
Less of me, menos de mim, mais de ti. Que nós venhamos diminuir em nós, mas que o Senhor aumente em nossa vida. Receba esta oração no nome de Jesus e se prepara para a palavra. Por que sofremos? Você já parou para perguntar? Você já se perguntou por que sofremos? Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? Você já não quis parar? Você já não quis desistir? Já não chegou o momento de sua vida que você achou que não tinha mais solução, não tinha mais jeito? Coloque aí, hashtag Palavra de Deus. Pode deixar o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Esta live está alcançando muitas vidas hoje, eu creio que vai alcançar muitas outras. Porque o tema é forte. E é algo que permeia. É algo que fica ali latente, batendo na nossa consciência, na nossa mente. Por vezes nós paramos a questionar e dizer: Deus, não é possível, Senhor, que a minha vida vai ser sempre assim. Não é possível, Deus, que as coisas só acontecem comigo. Não é possível, Deus, que eu vejo pessoas que não estão nem aí, que não se preocupam com nada, que não querem saber de nada, e essas pessoas são felizes. Essas pessoas prosperam. Essas pessoas alcançam os seus objetivos, as suas metas e os seus ideais. Mas Deus, e eu, como é que fico? E a minha casa, Senhor? E a minha família, Deus, como é que fica essa situação? Quem sabe esta é uma das perguntas de tantas outras que você fica questionando. Talvez você guarda para você, ou quem sabe às vezes você até pronuncia com as suas próprias palavras, como um ato de desabafo ou como um ato de questionamento. Perguntando a Deus, indagando a Deus e falando: por que, Senhor, eu tenho que sofrer? Por que, Senhor, eu passo por isso? Por que, Senhor, eu tenho que vivenciar essas coisas, Deus? Deus está falando com pessoas nessa noite. Deus trouxe essa palavra para você nessa noite para dizer que Ele te ama. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora Jarlene, Deus abençoe de Tubi. Quanta gente abençoada. E eu estava orando a Deus, irmãos, como faço continuamente em minhas orações. E eu já estava ali dentro de mim, meditando em algo desse tipo. E o Senhor me deu um texto para que eu possa compartilhar contigo nesta noite. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou diferente de você. Eu também tenho os meus questionamentos, eu também tenho as minhas perguntas, eu também carrego muitas coisas. Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos uma vida. E o Senhor me deu um texto sagrado. Um texto que está no livro de Salmos. Livro dos Salmos, isso mesmo. Livro do Terrelins. E são salmos no original hebraico. Salmo de número 73. Este é o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Salmo que tem como autoria Asaf. É o salmo que nós vamos meditar, o salmo de Asaf. Quem foi Asaf? O que Asaf passou? Da onde que se originou Asaf? Asaf foi um homem comum? Por que Asaf chegou em um determinado tempo da vida dele e fez vários questionamentos a Deus? O que Asaf estava vivendo para ele questionar a Deus? O que nós estamos vivendo para nós questionarmos a Deus? O tema é propício para você que está passando as maiores adversidades da sua vida, as maiores lutas, e talvez você não tenha obtido ou alcançado algumas respostas, mas Deus nessa noite, Ele quer falar com você. O Salmo 73 diz assim, a autoria de Asaf: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Os meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive
inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levo uma vida sem sofrimento e tenho o corpo saudável e forte. Veja só. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e se vestem de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e sem orgulho ameaçam usar de violência. Eu vou começar aqui pela parte A desse salmo. Veja, aqui eu estou falando de um personagem bíblico muito, muito, muito abençoado. Primeiro, antes de eu falar aqui da questão desse salmo, por que Asaf escreveu esse salmo, eu gostaria de relatar quem foi Asaf. Asaf veio da tribo de Levi, da tribo dos levitas, da mesma de Moisés, de Arão. Asaf veio dessa tribo. Asaf era descendente de Gersom, filho de Baraquias. Asaf, ele foi elegido e foi colocado para ele foi incumbido de uma responsabilidade muito grande para a casa do Senhor, para um templo de adoração. Asaf foi responsável por todos os músicos, por todos os líderes, por todos aqueles que entoavam louvores a Deus, que estavam envolvidos na área de música, na área do louvor. Asaf, ele foi acima de todos como responsável. Asaf, ele se tornou especialista em símbolos sonoros, ou seja, todo material, todo instrumento de percussão, de bateria, de percussão, Asaf era craque naquilo. Asaf ministrava com excelência. Este era Asaf. Vivia dentro do templo, da casa do Senhor, para cuidar do templo do Senhor, que era o ofício dos levitas, e viver daquilo que recebia, do que as pessoas ofereciam para o templo do Senhor, que eram ofertas e mantimento. Ou seja, Asaf dependia do que os outros iriam oferecer para ele, para a sua sobrevivência e para a da sua família. Asaf tinha família, Asaf tinha esposa, Asaf tinha filhos, que não eram poucos, que depois se tornaram também sucessores dele no mesmo ofício, porque tiveram uma referência muito grande, que era a referência do pai. Este era Asaf. Asaf mais 3 se destacaram na área nesse ofício do louvor: Retã, Remã e Jedutum. Esses 4 homens são os responsáveis por toda a área do louvor que trouxe até nós, que nós temos como referências até os dias de hoje, como louvores abençoados. Muitos louvores, muitos hinos que nós temos nos dias de hoje são tirados dos livros dos Salmos. São tirados, melhor, dos Salmos. E esses hinos são hinos maravilhosos que tiveram autoria ou coautoria desses homens de Deus: Asaf, Retã, Remã e Jedutum. Asaf também foi um daqueles que compôs salmos a Deus. Asaf tem de autoria dele 3 salmos, fora alguns que ainda dizem que foi dele. Mas dos 3 salmos que dizem que é da autoria de Asaf, nós temos o salmo de número 50, onde Asaf fala de todo o resplendor de Deus, falando do cuidado que Deus tem para com todo um povo que é fiel em buscá-lo e viver somente para Deus e aos cuidados dele. Asaf escreveu também o salmo de número 73, que é este que nós estamos aqui nessa leitura, no momento de um ápice da vida dele, em que ele questionou a Deus, e ele queria entender da parte de Deus: por que sofremos? Por que temos que viver desse jeito? Asaf também escreveu o salmo de número 83, que é bem semelhante ao 83, porém Asaf, ele entoa a Deus mais louvores e mais gratidão. Enfim, este foi Asaf. Para se entender, um levita, ele era responsável para o ofício de cuidar das coisas do Senhor,
desde o adorno da limpeza dos utensílios que havia na casa do Senhor, como também a preparação de todo louvor para a condução, para que o povo adorasse. É bem verdade, irmãos, que o louvor que era ministrado, é bem verdade que o louvor que era entoado, que nós temos como origem básica, desde aqui do tempo hebraico, desde aqui dos Salmos, difere-se muito do que nós temos visto e vivido nos dias de hoje. Porque aqui nós vemos que eles eram conhecidos como tangedores, como aqueles que conduziam o povo para uma adoração, que conduziam o povo para louvor. E por muitas vezes a voz até mesmo deles não sobressaía, e às vezes nem aparecia, porque o louvor de toda a multidão, de todo um povo, chegava-se ao trono do Eterno. Não estou falando todos, mas muitos nos dias de hoje têm uma visão errônea do que é louvor. As pessoas acham que louvor é fazer show, é tocar bonito, é cantar bonito, mas por muitos falta unção, falta graça, falta oração, falta consagração e vida com Deus. Não estou citando nomes e também não estou generalizando, mas em muitas coisas tem visto isso. E por muitas vezes até mesmo dentro da casa do Senhor. Hoje nós vemos por muitas vezes pessoas fazendo aquele show muito bonito, cantando bonito, tocando bonito, às vezes até de forma ardilosa que até agride os nossos ouvidos, e eles acham que estão fazendo bonito. E nós vemos um povo parado, um povo sem buscar a Deus. Mas enfim, não é esta a questão que eu quero chegar. Estou falando de Asaf, que é aqui o que nós vamos ministrar. Mas não teria como não falar desses termos que reflete para nós nos dias de hoje. Por o levita ele não ter trabalho secular, por o levita ele depender daquilo que era oferecido, do que entrava na casa do Senhor, tanto de mantimento como também de sobrevivência, por muitas vezes Asaf se viu numa situação difícil. Porque por muitas vezes as pessoas não contribuíam na casa do Senhor, não levavam ali as suas ofertas, não levavam ali os seus votos, não levavam os seus sacrifícios. Por muitas vezes Asaf trabalhando o dia inteiro na casa do Senhor, dedicando-se, abdicando a casa do Senhor, tentando fazer com que o povo louvasse a Deus, levasse o melhor. E quantas vezes Asaf chegava na sua casa e ele via a sua esposa e os seus filhos vivendo com o básico. E quando não muito, com muito pouco daquilo que ele podia levar para dentro da sua casa. Enquanto ele via quantas pessoas passando por ele, quantas pessoas se exibindo, quantas pessoas ostentando aquilo que tinha, quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas alto de si, pessoas soberbas, pessoas presunçosas, que faziam questão de humilhar a outras, nada diferente do que nós vivemos nos dias de hoje, em que muitas pessoas elas têm, ou elas fingem que têm, e fazem questão de humilhar aquele pequeno, aquele que está precisando de ajuda. Quantas vezes Asaf estava ali oferecendo o melhor para Deus, orando, se consagrando, buscando o Senhor, ensaiando o louvor para sair perfeito na presença de Deus, cuidando de todas as coisas, os utensílios da casa do Senhor, os utensílios sagrados, cuidando da mesa de pães, cuidando do menorá, que era o candelabro, cuidando da pia do lavatório, cuidando ali do altar incensário, cuidando ali da arca, do altar, do santo do santo, da entrada, da saída, do saguão, de onde as pessoas se assentavam, da água, do pão, do óleo, da unção, tudo ali tinha a sua supervisão, todos os seus cuidados com os mínimos detalhes em riqueza. Enquanto a sua casa não estava sendo cuidada. Quantas vezes ele via ali, ele cuidando de tudo aquilo, chegava na sua casa e a sua casa estava desprovida. Quantas vezes faltou as coisas para ele? Quantas vezes ele levou para a casa dele a mesma coisa? Pão, água e um azeite. Quantas vezes ele levou a farinha somente? E ele chegava para sua esposa e dizia, está aqui o que veio de hoje para nós. Quem sabe a esposa dele chegou um dia e falou assim, Asaf, de novo farinha, azeite e água, nós vamos comer isso sempre. Os nossos filhos precisam de frutas.
Nossos filhos precisam de algo diferente. E Asaf dependia ali dos outros. Quantas vezes Asaf saía de um culto, de uma celebração, de uma reunião, de oração, até mesmo de um culto abençoado, onde todas aquelas pessoas saíam daquele tempo, da casa do Senhor abençoadas, felizes, regozijantes, pessoas contando testemunhos, pessoas dizendo tantas coisas boas que tinham recebido da parte de Deus, pessoas falando que a sua casa estava abastada. Quantas pessoas ali montavam nos seus cavalos, nos seus carros, nas suas carruagens e passavam de forma corrida, que levantava poeira e pó, e Asaf comendo poeira e pó e indo para sua casa a pé, porque não tinha nem isso. Isso tudo foi guardando no coração de Asaf. E aquilo chegou o momento da vida dele que ele não aguentou. Ele não aguentou. Quem sabe às vezes cobrança da sua própria esposa, ou até mesmo cobrança ali que vinha da esposa dos filhos, ou quem sabe até mesmo dos parentes, das pessoas que eu conheci e falaram, você vai viver assim para sempre? Quem sabe ali até mesmo dos familiares da esposa que dizia, você tirou a minha filha para sofrer desse jeito na sua casa? Porque quando ela estava debaixo da minha tutela, ela não passava essas necessidades que ela passa. Mas só foi ela estar com você, é isso que ela vive. Quantas coisas Asaf sofreu. E Asaf se vê na indagação e na pergunta, por que sofremos? Por que eu tenho que sofrer? Por que servir a Deus é difícil? Por que se dedicar e se abdicar às coisas de Deus, eu tenho que pagar um alto preço? Porque eu não tenho, mas aquele que nem serve, aquele que não tem compromisso, aquele que não está nem aí com a vida, aquele que só se ostenta, aquele que é ímpio, que é maldoso, que faz o mal por prazer e faz aí as vistas de todos. Por que essa pessoa prospera? Por que essa pessoa é feliz? Por que essa pessoa tem de tudo e eu não tenho nada? Deus já está falando com alguém nessa noite. Deus está falando com pessoas que têm ofício. Deus está falando com pessoas que Deus confiou coisas grandes. Mas as vidas dessas pessoas estão passando por aflição, por dificuldades e problemas. E essas pessoas estão abatidas de alma. Essas pessoas estão enfrentando essas dificuldades, esses problemas. Quem sabe essas pessoas não têm coragem de dizer, não têm coragem de falar, até mesmo com medo de pecar diante de Deus. Mas isso está permeando a sua alma. Deus conhece o cerne da sua alma. Deus sabe o que você está passando. Deus sonda os seus pensamentos, mesmo que você não diga, mas você está pensando. Quem sabe você está olhando para as pessoas que estão à sua volta. Quem sabe as pessoas estão zombando de você. Quem sabe as pessoas estão falando de você. Quem sabe as pessoas estão questionando a sua fé. E você está vendo tudo isso. E isso tem te abalado. Isso tem te incomodado. Quem sabe quantas noites em claro você está passando. Quantos choros, quantas lágrimas você tem derramado. Por você ter que aguentar tantas humilhações como essa. E você falar, Deus, por que eu tenho que sofrer? Quem sabe o diabo está te acusando. Quem sabe o diabo está soprando na sua mente dizendo, quando você não estava, você não era assim. Você lembra lá atrás? Você tinha de tudo. Você não sofria como você sofre hoje. Você não precisava passar pelo aquilo que você está passando hoje. E quem sabe por tamanha ser essa afronta e essas dificuldades que você está vivendo, você já está começando a dar lado. E começando a dar ouvido. E está começando a questionar e falando, realmente, todas essas coisas fazem sentido. Quem sabe as pessoas que estão à sua volta, que eram pessoas para te colocar para cima, que eram pessoas para incentivar você, para te erguer, para te acompanhar, para estender a mão, para estender o ombro e dizer, encosta aqui, pode falar comigo. Essas pessoas estão te criticando, essas pessoas estão te julgando, essas pessoas estão te insultando. Essas pessoas estão te cobrando algo que não cabe a você. E você está falando, Deus, não tem sido fácil. Asaf chegou um tempo da vida dele que ele fez questão de registrar esse salmo, que é o Salmo de número 73. Este salmo aqui é um desabafo de alguém que era fiel a Deus, de alguém que era responsável pelas coisas de Deus, de alguém que foi incumbido e colocado para ele uma responsabilidade muito grande, que Deus confiou e usou o rei Davi
para que o levantasse dessa forma, para que colocasse ele nesse nível de posição. Mas por causa disso ele sofreu muito. E as lutas vieram. Servir a Deus não é fácil, meu irmão, mas é muito gratificante. Servir a Deus vale a pena, meu irmão. Servir a Deus vale muito a pena. Aparentemente parece, irmãos, que quando nós estamos servindo a Deus, parece que a nossa vida entra num nível de estagnação. Por muitas vezes parece que a nossa vida está neutra, paralisada, parece que as coisas não estão andando, não estão caminhando. Mas sabe por que acontece isso conosco? Porque a nossa vida não está baseada na vida física. A nossa vida está baseada na vida espiritual. A nossa vida, ela começa primeiro na vida espiritual e ela só vai refletir depois na vida física. Mas no mundo espiritual já está sendo montado. No mundo espiritual já está sendo revelado para o mundo físico. É por isso que somos diferentes. É por isso que nós caminhamos de forma diferente. Por que sofremos? Por que tudo isso comigo? Asaf, ele quantas vezes ele saía e via isso. Então ele pega e se depara e ele fala, eu preciso expor isso. E ele expõe através de uma música, através de um louvor, porque os livros de Salmos, o livro do Terrilim, são louvores a Deus tocados com instrumentos de corda, de sopro, de adorno, de símbolos. E esse salmo, ele fez questão de escrever, de compor e cantar para que todos ouvissem. O salmo começa com várias perguntas. Como ele mesmo diz que ele era de coração puro, coração reto. Mas ele diz que por um momento, quase que ele se descuidou e quase que ele caiu. Por tirar os olhos, quem sabe muitas vezes começar a olhar as coisas que estão à sua volta. Ou quem sabe muitas vezes dar ouvido a coisas que estavam à sua volta. Deus já está falando com alguém nessa noite dizendo, filho meu, filha minha, não tire os olhos de mim. Continue com seus ouvidos ungidos, bem audíveis para o que eu estou falando, porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu não estou atrasado, eu não estou em silêncio, mas eu vou agir na sua vida no momento certo. O tempo de Deus não é o nosso. Veja que o salmista ele diz, olha, eu estou vendo eles, os perversos, eles prosperam. É engano, irmãos. É engano. Veja que Asaf ele diz aqui, olha, mas eles têm um corpo saudável, eles têm saúde. Eu preciso dizer algo muito forte para alguém que está assistindo essa live. Que está dizendo, Deus, por que eu estou assim? Por que eu fui acometido dessa enfermidade? Deus, por que meu familiar está doente? Deus, por que meu ente querido está doente? Por que aquela pessoa que eu amo está sofrendo isso, Deus? Essa pessoa está hospitalizada, quem sabe no leito de dor, numa UTI, numa CTI, numa neonatal. Quem sabe você passou por um exame, foi constatado um diagnóstico médico, e você está carregando isso, e você está falando, Deus, mas olha, eu sirvo o Senhor, eu procuro fazer o que é certo, Senhor, mas isso continua em mim. Aqueles que não servem a Deus, parece que não tem problema nenhum, nem gripe pega. Abusam por abusam. Não estão nem aí, vivem uma vida desregrada, Deus, e eu procuro fazer o que é certo, Senhor, e olha a minha paga. Olha o que eu recebo. Deus está falando com você nessa noite. O salmista ele começa escrevendo todas essas indagações a Deus. Todos esses questionamentos a Deus. Ele põe isso tudo para fora. Ei, Deus está falando para você. Você está passando por isso? Põe para fora. Põe para fora. Pode pôr, eu vou entender. Mas veja, quando o Asaf está passando por tudo isso, coloque isso aí que a pastora Jarlene colocou, hashtag Deus é fiel. Escreve aí, hashtag Deus é fiel. Veja, Asaf, ele começa a questionar tudo isso. Chega na casa dele e não tem nada. Está faltando comida, está faltando ali a despensa. Às vezes não tinha como pagar as contas, talvez nos dias de hoje. Não consegue pagar as contas, não consegue comprar, não tem crédito, não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada, mas é servo de Deus. E o ímpio que não serve a Deus está lá,
não tem problema nenhum, a vida dele continua estável, diante de uma crise, diante de um caos, diante de uma dificuldade que nós estamos vivendo, um caos mundial. Estamos vivendo um caos mundial, é verdade, com essa pandemia, com esse Covid-19, com esse coronavírus. Parece série de Netflix que parece que nunca vai acabar, entra temporada, sai temporada, entra outra. Mas Asaf, ele pegou e levou isso para dentro da casa dele. Passou dias e dias ali, remoendo essas coisas, vendo os filhos sofrer, vendo a esposa sofrer. Mas aí ele foi buscar em Deus. E ele entendeu que tudo isso é passageiro. Ele entendeu que essas pessoas aparentemente parecem que são felizes, parece que desfrutam de felicidade, parece que são perfeitas, parece que não tem problema nenhum, mas não passa de uma capa, não passa de uma máscara, não passa de um personagem. São pessoas vazias, pessoas que não têm nada para oferecer, pessoas que vivem agarradas nessas coisas, que se elas largarem isso, elas não têm aonde se apegar. São pessoas infelizes, são pessoas vazias, são pessoas que têm um semblante enegrecido, são pessoas que são doentes da alma, são pessoas que carregam muitos males interiores. São pessoas que elas não têm certeza da sua salvação, não sabem para onde vão. São pessoas que estão vivendo por viver. Asaf, ele começa ali a refletir, ele começa a entender que ele tinha tudo, e por muitas vezes ele achou que não tinha nada, porque ele começou a olhar para a dificuldade que estava à sua volta. Ele começou a olhar para os problemas, ele começou a olhar para as dificuldades, e ele deixou-se abater, enquanto Deus continuava sendo o mesmo. O Deus, o eterno, todo-poderoso, um Deus que não muda. Asaf foi conhecido no seu ofício, sendo ali regente, sendo maestro, que assim podia chamá-lo de maestro Asaf. Foi conhecido como vidente, porque Deus começou a usar ele de uma forma tão forte, que Deus começou a dar visões para ele, e ele revelava para outras pessoas. Deus usava ele na hora ali que ele estava ali, na percussão, nos instrumentos, nos discos de prato, e ele batendo, fazendo toda aquela percussão, e Deus o tomava, e ele era tomado por Deus, ele ministrava e todos recebiam. Eu vou dizer algo muito forte para você nessa noite, e eu quero que você grave muito bem o que eu vou dizer para você agora. É nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de maiores dificuldades, de maiores problemas, de maiores afrontas, de maiores aflições, que Deus se manifesta em nós e que Deus nos usa. Segura essa, grave bem essa. Se você está passando por tudo isso, agora que Deus quer te usar. Se você acha que você é um instrumento na mão de Deus, se você acha que você já teve experiência com Deus, meu irmão, engano seu. Você não sabe o que Deus quer te usar agora. Deus está confiando em você. Deus está entregando algo muito forte para você, porque Ele tem visto o que você tem feito. Ele tem visto a sua integridade. Ele tem visto a sua fé. Ele tem visto o seu coração puro. Ele tem visto a sua busca. Ei, a recompensa de Deus é diferente da recompensa do homem, porque o homem paga daquilo que ele vê. Ele paga por prestação de serviço. Nós não estamos sendo pagos, nós estamos sendo abençoados pela graça e a glória do Eterno. Asaf, ele escreve então aqui, veja só, ele escreve no Salmo aqui, no Salmo 73, no versículo 18: Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Ou seja, Deus está vendo tudo, Deus está falando, olha só, eles acham que são o que não são, mas o meu filho, a minha filha, esses sim são o que eu tenho para a vida deles.
Meu irmão, Deus está falando com alguém nessa noite, que está aí desanimado, que está triste, que está abatido, que está aí querendo desistir, que está querendo parar, que está querendo entregar os pontos, que já não consegue orar, que já não consegue clamar mais. Deus está falando com alguém que já falou, ou talvez até pensou e disse: eu não vou mais fazer mais nada, eu vou largar tudo, eu vou largar a minha fé, eu vou deixar de servir a Deus, eu vou entregar o meu cargo, eu vou entregar a igreja, eu vou entregar o salão, eu vou falar para os irmãos procurar outra pessoa, para pedir oração, para buscar outras pessoas para visitar. Eu não tenho mais condições de nada, olha só o que eu estou passando. Deus está falando com alguém nessa noite, que está olhando para a sua despensa e está vendo que não tem mais. Está faltando o pão, está faltando a água, está faltando a vestimenta, está faltando o alimento. Deus está falando com alguém que não sabe mais o que fazer, que perdeu o controle das suas contas. E os credores cobram. Deus está falando com alguém que não tem nem crédito mais para colocar no celular. A internet está usando o Wi-Fi, talvez até emprestado de alguém. E talvez está vivendo de favor de outros, morando de favor, dependendo da ajuda de outros, cesta básica, alimento, tudo. Está vivendo dependendo dos outros para fazer um biquinho aqui, outro lá, algum trabalhinho em casa, um artesanato, alguma coisa bem básica toda. Quem sabe ali costurando algumas máscaras que está sendo no dia de hoje. Quem sabe fazendo alguns pão, alguns doces, alguns bolos. Fazendo alguma prestação de serviço, dependendo disso para a sobrevivência. E tem falado: Deus, olha só o que eu estou vivendo. A minha vida está escassa, a minha vida está desse jeito, Senhor, olha só o que eu estou passando, Deus. Pessoas que não têm um leite para dar para os filhos, pessoas que não têm condições de comprar uma mistura, uma carne, estão vivendo o básico, do básico, do básico. Mas eu vou dizer uma coisa para você: aquele que serve a Deus, a palavra do Senhor diz que a nossa luta ela é leve, momentânea e passageira. Tudo isso vai passar. Aquele que serve a Deus pode descansar no Senhor. Aquele que serve a Deus pode aguardar em Deus, porque dias melhores virão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A nossa luta não é eterna. Aqueles que estão passando no deserto, o deserto é a escola de Deus. Deus permite nós passarmos pelo deserto para nós termos um tratado com Ele, para que Ele possa tratar o nosso caráter, para que Ele possa tratar a nossa fidelidade, para que Ele possa tratar a nossa idoneidade diante dEle. É no deserto que nós temos experiências com Deus, é no deserto que Deus se manifesta, é no deserto que Deus traz provisão, é no deserto que Ele manifesta com poder e graça, é no vale que nós podemos ouvir a sua voz, porque no vale nós nos prostramos, no vale nós nos rendemos, é no vale que nós reconhecemos quem nós somos, que nós somos apenas pó, e somos totalmente dependente totalmente dEle, dependente totalmente de Deus. Você que está passando pelo vale, você que está passando pelo deserto, você que está passando por tudo isso, meu irmão, não é hora de jogar a toalha, não é hora de desistir, não é hora para você largar a sua fé, não é hora de você querer dar cabo da sua vida, não é hora de desespero, não é hora de perder totalmente as estribeiras. Agora é momento de você entender o propósito de Deus na sua vida. Servir a Deus quando as coisas estão bem, servir a Deus quando tudo vai caminhando bem é muito fácil. Não temos problemas, não temos lutas, é fácil falar de Deus. Mas nos momentos de luta nós podemos falar de Deus sim, porque nós vamos ter experiência. Não é que nós estamos sendo falsos, não é que nós estamos enganando a nós mesmos, porque como eu disse, a nossa vida é diferente da vida dos outros, que a nossa vida ela vem do espiritual para o físico, ela vem do celeste para o terrestre. Primeiro acontece lá para acontecer aqui. Diferente dos outros, os outros têm que acontecer aqui para eles acharem que está acontecendo nos céus. É engano. Muitos acham que estão agradando a Deus pelo aquilo que tem, por aquilo que estão recebendo, por aquilo que estão conquistando. Muitos acham que Deus está nesse negócio e muitas vezes Deus não está. Deus apenas está permitindo. E quanto maior sobe, maior vai ser o tombo. Sede fiel no pouco, com a palavra do Senhor diz, pois no muito Ele vai te colocar. Muito Ele vai te colocar. Asaf termina o salmo
E ele termina o Salmo no versículo 25. Ele diz assim: que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Ramassuri cantarabecai. Minha saúde pode acabar e meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Sabe por quê? Quando Asaf ele compôs esse salmo, ele não estava bem de saúde também. A idade tinha chegado, a saúde estava comprometida, já não tinha o vigor de um jovem. Tudo isso ele passou. Mas ele soube passar, mesmo questionando no começo, mas entendendo o propósito de Deus. Como diz um louvor que eu particularmente gosto muito. Muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus não muda. Não sirva a Deus por conveniência, como muitos estão fazendo nos dias de hoje. Não sirva a Deus por aquilo que Ele possa te oferecer. Sirva a Deus pelo aquilo que Ele é. Você sem Deus, você não é ninguém. Mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Deus está falando com pessoas que estão com seus olhos agora cheios de lágrimas. Porque está doendo. Chegou o segundo semestre. Metade do ano foi. E você não conquistou nada. E você está vivendo um impasse. Porque você está sendo afrontado. Você está sendo afrontada. Afrontaram você na sua fé. Quem sabe questionaram o seu Deus. Quem sabe falaram: ué, você não é mulher de Deus? Você não é homem de Deus? Parece que Deus não está respondendo, mas você não. Quem sabe você, que orou por tantos, ora por tantas pessoas, ajuda tantas pessoas, mas e você não é ajudado. É assim mesmo. E você olha e fala: mas e eu? Eu preciso, mas não tem ninguém para estender a mão para mim. Ajuda tantas pessoas, mas parece que as pessoas acham que eu não tenho problema. Tantas pessoas eu acolho, mas ninguém me acolhe. Ninguém estende a mão, ninguém dá um abraço. Ninguém pergunta se eu preciso de ajuda. Ninguém pergunta se eu estou bem. Ninguém pergunta se eu preciso de oração. Se eu preciso de algo. Deus sabe o que você está passando. Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe os seus problemas. E é tão bem certo isso. É tão bem certo isso, que Deus preparou essa palavra para você nessa noite. Para você que está cansado. Para você que está abatido. Para você que está amargurado. Você que hoje já pensou em desistir. Desistir até da sua vida. Desistir da sua família. Desistir dos seus filhos. Desistir do seu casamento. Desistir da sua fé. Desistir de Deus. Deus está falando: ei, eu estou indo ao seu encontro. Tudo eu tenho visto. Tudo eu tenho presenciado. Mas vai chegar a hora que tudo isso vai passar. Apenas descanse em Deus e na força do seu poder. Busque em Deus. Porque Deus está visitando você nessa noite. Asaf, depois disso, ele parou de falar e questionar. Ele via aquelas pessoas passando, no lugar dele ficar invejando ou ali contemplando os que as pessoas tinham e querer para ele, ele apenas orava e falava: Deus, cuida dessas vidas. Os bens materiais vai ficar, meu irmão.
carro, casa. Todas essas coisas vai ficar, não que nós não temos direito de buscar, é direito nosso. Mas essas coisas vão ficar. Mas e a sua salvação? E a sua garantia de salvação, como é que está? Como é que está a sua fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a exercitar a sua fé. Não precisa ter uma fé soberana, não precisa ter uma fé sobrenatural. Basta ser comparativa, como um grão de mostarda, que é o maior grão, melhor dizendo, a menor semente que existe de grão para ser plantada. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu quero dizer para você que hoje chorou. Eu quero dizer para você que hoje pensou em desistir. Que quis se entrancar. E que a depressão está batendo aí, ó. E você falando, ei, eu quero entrar aí, eu quero morar aí. Para te isolar. Eu quero orar por você e dizer, você não está sozinho, você não está sozinha, minha irmã. Deus está aí com você. Eu quero orar no nome de Jesus agora. Eu quero que você se prepare para essa oração. Prepare um copo com água no nome de Jesus. Que nós vamos orar, irmãos. Deus está falando conosco. Medite nesta palavra. Fique com essa palavra, meu irmão. Porque é forte o que Deus está fazendo nessa noite. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a sua família. Aleluia. Eu quero orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, é no nome santo de Jesus Cristo agora, Pai, que eu faça essa oração. Senhor, visita esse homem. Visita esta mulher, Pai, que está abatido, fraco, que chegou no seu limite, que já quis desistir. Quem sabe hoje, ó Deus, foi um dia mau. Foi o dia que começou tudo errado. Desde a primeira hora que acordou até agora, Senhor, foi um turbilhão de insultos, de brigas, de adversidade. Pessoas muitas, ó Deus, não queriam nem voltar para sua casa. Pessoas muitas estão querendo sair da casa, sair correndo, Senhor, sem rumo e sem direção. Estão pensando em sair e nunca mais voltar. Largar tudo, esquecer de tudo, abandonar, sair errante, sem destino. Deus, visita agora a esta pessoa que está sem eira e sem beira, sem direção de tudo, Deus. Visita esta alma batida, Senhor, esta alma sofrida, com seus conflitos interiores, Senhor, com as suas indagações, os seus questionamentos, de tudo que tem vivido, de tudo que tem passado durante toda a sua vida. Quem sabe muitos, ó Deus, desde quando se conhece por gente, Pai, sofre, desde criança até os dias de hoje. Pessoas que têm só chorado, têm só sofrido, têm vivido uma vida de amargura, Senhor. Pessoas que têm sido afrontadas, caluniadas, Senhor, julgadas por aquilo que nem fez. Julgadas por causa de uma atitude, julgadas por causa de uma ação. E muitas vezes as pessoas não a compreendem. É fácil julgar, é fácil apontar o dedo, é fácil questionar, mas só quem passa sabe, ó Deus. O que essa pessoa precisa não é apontamento, não é julgamento. Ela precisa de um estender de mão. Ela precisa de um auxílio, ela precisa de uma ajuda. Ela precisa que alguém estenda a mão para ela e fale, você não está sozinha. Alguém que pelo menos tenha ouvidos e pare para ouvi-la. Alguém que pelo menos fala, ei, eu vou te pegar pela mão. Alguém que pelo menos diga assim, você está chorando? Então vamos chorar junto. Nós vamos chorar junto então. Vamos chorar então. Vou chorar com você. Porque eu também vou me alegrar com você. Visita agora, Deus. Como o Senhor restaurou a vida de Asaf, que não foi qualquer um, Senhor, restaura a vida desse homem, restaura a vida dessa mulher, as feridas, veredas da alma, entra, Senhor, no cerne da alma agora, entra, Deus, dentro dessas emoções, desses sentimentos, tira, Senhor, a raiz de amargura, a tristeza, o ódio, o rancor, a ira, o ódio, a raiva, o sentimento de rejeição, o complexo de inferioridade, o trauma do passado, Senhor. Tira agora tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Esse espírito de inferioridade, Senhor, tira dessa pessoa agora. Esse sentimento de tristeza, de solidão e de dor. Essa pessoa, Senhor, que só anda triste, amargurada. Essa pessoa que se sente solitária, se sente infeliz.
Visita agora, em nome de Jesus. Esta pessoa, Deus, está padecendo necessidade, Pai. Que não tem mais o que comer, não tem o que vestir, não tem onde pegar, não tem nada, Senhor. Está vivendo dependendo dos outros, dependendo da família, dependendo de uma ajuda. Deus, visita agora pelo teu poder, Senhor. Visita agora o doente, o moribundo, Pai. Aquele que foi submetido a Deus, foi diagnosticado uma enfermidade, Senhor. Uma enfermidade crônica, uma enfermidade patológica, Senhor. Foi pego de surpresa por um vírus, Senhor. Senhor, eu repreendo agora essa enfermidade. Toca, Senhor, na pele, no sangue, na carne, nos ossos, nos órgãos, Senhor. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Toca, Senhor, agora e liberta essa pessoa desse espírito imundo, dessa adversidade. Senhor, liberta essa pessoa agora desses demônios, dessas entidades, de toda obra de magia, de feitiçaria, de toda obra, todo despacho, toda oferenda, Senhor, seja ele qual for. Liberta essa vida agora, Senhor, do espanto noturno, do assombro, do desespero, do medo, da depressão maldita, do síndrome do pânico, do espanto noturno, do assombro, do desespero. Liberta agora em nome do Senhor Jesus. Liberta agora, Senhor, essa pessoa desse vício maldito, do cigarro, do álcool, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano, da fofoca. Liberta agora, Deus, pelo teu poder e pela tua graça, Deus. Essa pessoa precisa de um milagre, essa pessoa precisa de resposta do Senhor nessa noite, Pai. Liberta agora em nome de Jesus Cristo, Deus, pelo teu poder. Visita agora essa clínica de recuperação, visita o orfanato, visita os asilos, Senhor. Visita agora os hospitais, Senhor, os hospitais de campanha, Deus. Senhor, eu oro, Senhor, eu lhe peço, Senhor, também. Eu clamo ao Senhor. Envia da tua unção de cura. Senhor, repreenda agora esse vírus. Repreenda, Senhor, essa pandemia, Senhor. Esse coronavírus, Senhor, esse Covid-19, Senhor, liberta agora. Basta um estalar dos seus dedos, Senhor. Basta um piscar dos seus olhos e tudo isso muda, Pai. Tudo isso para, tudo isso cessa, Deus. Senhor, visita agora esta pessoa que está enlutada, que perdeu um ente querido, um parente, Senhor. Essa pessoa que está triste, amargurada, Senhor, abatida. Essa pessoa que perdeu a alegria, perdeu a esperança, Pai. Visita pelo teu poder e a tua unção. Recantarabassuri canterebecais. Oh, Deus eterno, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto o toque de Deus. Senhor, enxuga as lágrimas dessa pessoa, Senhor. Que a vida dela tem sido chorar, chorar e chorar. Ela não tem nem mais palavras, ela está igual Ana. Deus está balbuciando porque não está conseguindo sair mais nada. Não sai mais nada da boca dela, apenas balbuceio, Senhor, e choro. A vida dela é de choro. Quantas noites em claro, Senhor, quando todos estão dormindo, está chorando pelos cantos, ó Deus. E chorando dentro do banheiro, chorando escondido para que os outros não vejam. E depois tem que, na presença dos outros, sorrir, esboçar um sorriso. Mas dentro dela, Senhor, está tudo destruído. Essa pessoa que já perdeu tudo, Deus. Essa pessoa que perdeu tudo que ela tinha, Senhor, ela não tem mais onde se apegar. Em nome de Jesus Cristo agora, o Senhor é aquele que faz a existência onde não há nada. O Senhor é aquele que vai onde o homem não pode ir. O Senhor é aquele que toca onde o homem não toca. O Senhor é aquele que faz o que o homem não pode fazer. Faça isso, Deus. O salmista mesmo disse, Senhor, que ele foi moço e tinha alcançado uma idade terra, mas ele nunca viu um justo mendigar um pedaço de pão. Senhor, traga provisão para essa pessoa. Abre porta de emprego. Visita, Senhor, a indenização, a aposentadoria, o dinheiro bloqueado a causa da justiça, Deus. Esse dinheiro, Senhor, desse benefício aí, Senhor, que as pessoas estão brigando, que as pessoas estão ali, Senhor, totalmente, Senhor, desorientadas por causa de 600, 500, 400 reais, ó Deus. Talvez para muitos isso aí não é nada, mas para muitos, ó Deus, é a salvação para a vida dele. É a salvação para a vida dela, é o que vai lhe trazer provisão. Deus, ajuda, Pai. Tira, Senhor, a humilhação do teu povo. Aqueles que te servem, ó Deus, com sigileza de coração. Aqueles que servem, Senhor, com tanto amor, ó Pai, com tanta reverência, Deus, mas têm pagado um preço caro. Porque as humilhações, as afrontas do inimigo têm sido muitas. O diabo tem levantado pessoas para julgá-las, pessoas para afrontá-las, para querer, ó Deus, que essa pessoa desfaleça, que essa pessoa abandone, que essa pessoa desista daquilo que o Senhor confiou. Restaura, Senhor, agora derrama uma unção de vigor, uma unção de fé, uma unção de esperança, Deus. Toca, Senhor, toca agora, Pai.
Esta live, ó Deus, era o que eles precisavam para entender, ó Deus, que nós não precisamos, ó Deus, nos comparar e nem ficar olhando, ó Deus, para aqueles que não servem a Deus, mas que os nossos olhos continuem fitos no Senhor, para que nós não venhamos afundar, Pai. Pedro afundou porque tirou os olhos de ti. Mas se Pedro continuasse olhando para o Senhor, ele tinha andado sobre as águas. Senhor, essa pessoa vai andar sobre as águas. Essa pessoa vai derrubar gigantes. Essa pessoa vai derrubar muralhas, fortalezas, ó Deus. Essa pessoa vai vencer, ó Pai. Essa pessoa vai, Senhor, vencer os leões. Essa pessoa, Deus, pode passar pelo fogo, pela fornalha, ela vai vencer. Essa pessoa, Deus, ela vai enfrentar o urso, ela vai enfrentar o leão, mas ela vai vencer em Cristo Jesus. Ela pode enfrentar o gigante, ó Deus, porque o Senhor é maior. Senhor, dá unção agora, uma unção capacitadora, uma unção de autonomia, de autoridade, de poder, ousadia forte da parte do Senhor. Eu estou sentindo forte a presença de Deus. Eu estou sentindo Deus tocando em vidas agora. Pessoas que há muito tempo nem falavam em línguas, pessoas que há muito tempo não sentiam a presença do Espírito Santo, estão sentindo agora no nome de Jesus Cristo o Eterno. Receba, receba, receba agora. Jesus está te pegando pela mão. Jesus está tirando você desse vale. Jesus está tirando você desse fundo do poço. Jesus vai te exaltar e Jesus vai fazer por você. Você não vai precisar lutar. Você não vai precisar brigar. Você não vai precisar se exaltar, se exasperar, não. Descanse em Deus. É a oração que eu faço nessa noite por ti. Essa oração no nome de Jesus. Nós oramos também por esse copo com água. Que receba esta unção sobre essa água. Que ao beberem dessa água recebam vida. Recebam unção da parte do Eterno. Oremos ao Senhor. Amém. Amém, Jesus? Tome posse desta palavra. Compartilhe essa live na sua linha do tempo. No Facebook, no Instagram, no Telegram, nas redes sociais, no WhatsApp. Copie o link desta live. Vai lá nos seus grupos da família, grupo do trabalho, grupo do futebol, grupo das irmãs de fogo, do reteté, da oração do poder. Compartilha lá, fala, assista essa live. Passa essa live para alguém que precisa ouvir, alguém que está fraco na fé. Copie o link, coloque no seu status, no seu stories, no feed de notícias. Alguém precisa. Seja você um evangelista e alcance essas vidas agora em nome de Jesus. E eu quero encerrar com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que não está condicionada a situações favoráveis, mas a paz que vem do trono, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu abraço, Deus abençoe, Shalom Aleichem. Deus abençoe. Deixa aí os comentários do seu pedido de oração. Tem um número de telefone aí também que você pode deixar os seus pedidos. Shalom Aleichem, Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.